Segundo capítulo de Dona Lola. Com a guerra e o racionamento, a vida foi ficando difícil. Era como um círculo que nos fosse apertando até nos sufocar. Eu saía às 6 horas da manhã para ir à fila de carne e de pão. Depois comecei a sair às 5, depois às 4 da madrugada. Muitas vezes Felício me acompanhava às 2 horas. Noite fechada, até a porta do açougue, onde eu esperava a minha vez. E quantos dias voltava sem trazer nada, porque o açougueiro anunciava da porta, sob a luz mortiça, o avental manchado de sangue. Não há mais carne. Ou então era o padeiro que dispersava as filas. Acabou-se o pão. As crianças tomavam café com polenta de manhã. O leite era cada vez mais difícil. Dávamos leite condensado quando havia. Mas quando pensávamos que na Europa os povos sofriam fome e bombardeios, sentíamos certo alívio pensando que no Brasil não havia uma coisa nem outra. É verdade que tudo era difícil e nem sempre havia o que comer. Mas havia substitutos, mandioca ou polenta, em vez de pão. A menina ficou se chamando Maria Helena, mas nós dizíamos apenas Lena. Os padrinhos que haviam batizado Silvia batizaram Lena num sábado à tarde. As crianças vestiam as melhores roupas, a casa foi encerada. A madrinha mandou um vestido de renda e Lena ficou muito bonitinha, rostinho redondo e corado. Fiquei preparando a mesa do lanche para quando voltassem. Felício estava muito satisfeito porque, quando perguntei se podia servir, respondeu gentilmente: "Quando quiser, minha mãe." Mais tarde, lembrou a Isabel solícito: "Não está na hora de dar de mamar, meu bem?" Os padrinhos sorriam. As crianças que haviam se reunido aos filhos dos padrinhos brincavam à volta da casa. Na mesa da sala, os adultos tomavam cerveja, faziam brindes com o vinho do Porto. Isabel veio do quarto com a criança. Debruçaram-se sobre o rosto de Lena e discutiram a cor dos olhos. Felício lembrou o batizado de Silvia. Fora no mesmo mês, num dia assim, há muitos anos. Riram com a recordação. Silvia havia chorado tanto. Falaram sobre o batizado das outras crianças. Comentaram outros fatos, falaram do tempo, das chuvas que estavam atrasadas, da guerra. Depois da partida dos padrinhos, Isabel avisou que não havia mais açúcar em casa. A cota mal dava e com o lanche do batizado se acabara. Felício impacientou-se. Por que não avisou antes? Agora que acabou é que vem me avisar? Eu poderia ter arranjado um pouco com Dona Augusta. O que posso fazer agora? Ficou furioso de repente. Faz doces, bolos, balas. Depois é que vem me avisar? Acabou o açúcar. Afinava a voz para imitar a de Isabel. Acabou o açúcar. E depois de uma pausa... Bolas! Ela procurou explicar. Ele pôs o chapéu na cabeça e saiu batendo a porta. Ela parou no meio da frase. Carregou Lena e foi para o quarto. Os meninos me auxiliaram a tirar a mesa. Ia por ordem na sala. As crianças torciam o nariz diante das xícaras. Café com rapadura? Deus me livre! É só enquanto não temos açúcar. Ninguém queria tomar café. Dias depois, Felício apareceu com um saco misterioso numa carrocinha. Falou cochichando. Arranjei com um amigo. Era açúcar do mais branco e fino. Foi escondido no guarda-roupa de Isabel, coberto com roupas brancas, como se fosse ouro. Ela tirava todos os dias um pouco, com parcimônia. O saco foi murchando. As crianças pediam um pouco de doce. Só um pouquinho, vovó. Eram crianças, coitadas, queriam adoçar a boca. Chegou o dia de café com rapadura outra vez. Fizeram caretas. Isabel teve dor de cabeça.
Comprei açúcar preto, os meninos cuspiam. Servíamos leite condensado quando podíamos. Ficava muito caro. Um domingo, os padrinhos vieram para uma visita e trouxeram 2 quilos preciosos. Sentaram-se na sala e entregaram o pacote com cuidado. Desta vez vou esconder, disse Isabel. As visitas acharam Lena crescida. Discutiram política com Felício. O padrinho e Felício acabaram tirando os paletós, experimentando forças, os braços nus sobre a mesa da sala. Isabel e a madrinha sorriam polidamente, sem assunto. As crianças ficavam excitadas. Depois de ver a luta dos pais, brincavam com brutalidade. Um atirava o outro no chão. Queriam também medir forças. Felício vencia quase sempre. Ficava suado, todo sorrisos, amável com todos. Depois acompanhou as visitas até o ônibus, convidou-as a voltarem, amável. Às vezes, ficava fechado no quarto lendo revistas, ou então ia passear no campo longe de casa. E os padrinhos ficavam esperando até ele voltar da cidade. Isabel inventava mentiras. Ele aparecia depois da partida das visitas, quando a casa estava novamente em silêncio. A madrinha me perguntava às vezes, delicada, um ar caridoso: teve notícias de seu filho que está na guerra? As crianças conversavam muitas vezes. Quando o tio Alfredo voltar. Eu me lembrava dele na última visita. A sala impregnada de fumo do cachimbo, dizendo que ia para longe, muito longe. China, Índia, para o fim do mundo. Sentia seus braços rodearem meus ombros e seu sorriso. Então, dona Lola, ele vai voltar e vai pôr as mãos sobre os meus ombros novamente. A sós, no quarto, perto da janela, eu abri a última carta que recebera de Alfredo. Alisava e, depois de colocar os óculos e me sentar comodamente, lia outra vez. Mamãe, estou no Pacífico Sul desde 5 deste mês. Onde será o Pacífico Sul? Eu pensava. Se algum dia eu disse que a vida era dura para mim, menti, porque foi um mar de rosas. Rosas como as do nosso jardinzinho. Eu achava graça e ria. Mais adiante. Estamos nas Ilhas Salomão. Depois, tomamos o aeródromo de Kunkun na ilha Guadalcanal e vamos avançar agora na base nipônica de Tulagi. Depois, contava que tinha tomado Gavato e Mocambo em 2 dias. E eu pensava, 2 dias só, que maravilha. Terminava a carta assim. Depois desta guerra, o mundo vai mudar. Sempre para melhor. Muita coisa cairá, mas nossa ideia ficará de pé. Felicidades a todos. Alfredo. Pensando bem, eu achava. O mundo está cada vez pior. Onde estava o sempre para melhor? Vida cara, racionamento, dificuldades inúmeras. Quem sabe não melhorou ainda porque a guerra não acabou. Vamos ver quando estiver terminada, pensei. Logo depois de recebida esta carta, comprei um mapa do Pacífico Sul. Entrei numa loja e perguntei se vendiam mapas da guerra. O moço respondeu que havia muitos mapas e mostrou alguns. Eu falei que queria um do Pacífico Sul e ele trouxe um onde estava escrito em letras enormes, Oceania. Mas eu quero um do Pacífico Sul, teimei. Um que tem a Austrália também. Está aqui a Austrália, disse o moço, mostrando com a ponta da unha uma mancha no papel. Mas eu queria um mapa grande, só da Austrália. Queria saber onde estão as Ilhas Salomão. O moço começou a procurar e eu auxiliei-o. Encontramos as ilhas. E eu disse que queria saber onde estava a ilha de Guadalcanal. Essa foi difícil de ser encontrada, era tão pequenina que mal se enxergava.
Fiquei contentíssima. E onde será Tulage? Perguntei. O que é isso? É ilha? Não, é uma base nipônica de Tulage. Mas pode ser que seja numa ilha. Ele disse. Ah, isso pode. Procuramos e não encontramos. E Gavato e Mocambo? O moço me olhou muito admirado e perguntou se eram ilhas também. Não sei, respondi. Só sei que são lugares da Austrália. Ele procurou novamente, cheio de paciência. Não encontrou. Comprei assim mesmo o mapa, só porque estavam lá as Ilhas Salomão. Os netos o pregaram na parede do meu quarto, com taxinhas. E eu o tenho aqui diante de mim. Começo então a imaginar que Alfredo já voltou e vive conosco. Senta-se na mesa para as refeições, brinca com os sobrinhos, auxilia-os a fazer problemas. Ouço seu riso alegre, vejo seu rosto bonito, sinto o cheiro do fumo do cachimbo. Leva as crianças para Santos aos domingos e pergunta: quem quer ver o mar? Tio Alfredo vai nos levar a Santos, vamos brincar na praia. Voltam cansados e vêm me contar que tio Alfredo os ensinou a nadar. Vovó, ele nada como um peixe. Ele foi marinheiro. O sol aparece por trás da serra. Sol de dezembro. A terra queima. As crianças brincam de pegador. Os balões de São João sobem para o céu nas noites de junho. Os de São Pedro desaparecem na noite. Dona Genu vem cheia de alvoroço perguntar por Alfredo. Como foi de guerra? Não sofreu nada? Nada de extraordinário? Um dia um tiro passou rente da cabeça, mas não o atingiu por causa do capacete de aço. Bons capacetes, não acha? Outra vez machucou a perna, mancou uns dias, nada grave. Nem com os bombardeios não sofreu? Ela tornava a perguntar. Nada absolutamente. Dona Genu suspirava e dizia: louvado seja Deus, que felicidade! E falaram tanta coisa da guerra, que aconteceu isto e aquilo, e seu filho voltou perfeito. Deus é grande. E enquanto conversávamos na sala, os meninos me perguntavam: vovó, não viu o tio Alfredo? Queremos que ele venha nos ajudar a empinar o papagaio. O papagaio é lindo, colorido, tem um rabo que não acaba de tão comprido. E eu apenas estendo o braço. Está no quintal. Passou agora mesmo por aqui. Tio Alfredo, tio Alfredo. Ah, se tudo isso fosse verdade e ele estivesse realmente aqui. Aos domingos trabalhavam na horta e no jardim. Cada criança tinha canteiros para cuidar, quando não estavam estudando. Estavam tratando das plantas. Por isso o caixão de Zezinho foi coberto de flores. Nem parecia caixão. Parecia cesta de flores em dia de Natal. Rosas, amores perfeitos, margaritão, begoninhas, gerânios, tudo plantado pelos irmãos. Felício pintava móveis, pregava prateleiras, endireitava a roda do carrinho, consertava torneiras, curava pintos, passava de avental sujo de tinta, a lata na mão esquerda, o pincel na direita, pintando tudo que encontrava. Caladão, magro, olhos pretos e nariz rabicundo, parecia viver para ele. Os cabelos lisos penteados para trás, os olhos pequeninos e separados, desses olhinhos vivos que dão uma passada rápida e veem tudo, o mínimo pormenor. Às vezes estava contente, então brincava com os filhos pequenos. Dizia meu bem para Isabel. Gostava dos filhos quando eram bem pequenos, como bonecas. Fazia o que queria com eles, jogava para cima, parava-os, embalava-os para dormir, brincava, achava graça em tudo que faziam, chamava-os de bichinhos.
Os bichinhos cresciam, não obedeciam prontamente, revoltavam-se por isso ou aquilo, pronto. Felício punha-os de lado, enjoava do brinquedo. Irritava-se e tratava-os como se fossem grandes, exigia, ordenava aos berros, batia-lhes, puxava-lhes as orelhas nos momentos de raiva. Não eram mais os bonecos que tanto quisera. Incerto como o vento que vem do norte, outra vez do sul, deste lado ou daquele, nunca era igual nas atitudes. O que o fazia rir hoje, fazia-o zangar-se amanhã. Ficava então mal, esbravejava e batia nos filhos, fazia-os tremerem de medo, e eles fugiam quando podiam. Isabel ficava rija, impassível. Ele tinha uma força física extraordinária. Era muito considerado onde quer que fosse como excelente chefe de família. Trabalhava incansavelmente para que nada faltasse aos seus. Tinha aparência calma, bondosa, sempre sério, um caráter firme. Ria pouco, aparentava ter muito bom senso, e por mais que se procurasse negar-lhe qualidades, a evidência estava ali, viva, palpitante. Ninguém, porém, o conhecia. Sofria às vezes de insônia, e quando era envolvido nas suas garras, falava com Isabel até 2, 3 horas da manhã. E por mais cansada que ela estivesse, tinha de ouvi-lo e dar-lhe atenção. Muitas vezes eu também não dormia ao ouvir o martelar monótono, lento, arrastado de sua voz. Fazia perguntas, exigia respostas. Não ouviu o que eu perguntei? A voz dele parecia pastosa, sonolenta. Ouvi, como não? Por que não responde? Ela precisava responder, prestar atenção, ouvir tudo direitinho para dar respostas exatas. Aquilo me enervava. Era como um pingo d'água cair a noite inteira sobre uma lata oca. Ressoava, tirava-me o sono, fustigava-me o rosto, as mãos. Eu então me levantava, arrastava cadeiras, quase acordava Silvia, que dormia no meu quarto. Pigarreava. Estou aqui, por que não a deixa dormir? Tirar o sono de uma criatura que trabalha, que amamenta. Ora, vá pro diabo. Se não pode dormir, deixa os outros que durmam. O pingo d'água ressoava. Batia na lata oca. Pim, pim. Enchia-me a noite. Continuava a cair. Eu ia para a cozinha, acendia a luz, mexia nos paus do fogão, vou fazer chá. Vinha o grande silêncio sobre a casa. E quando eu voltava para o quarto, cobria Silvia, apagava a luz, deitava-me, puxava a colcha até o queixo, fechava os olhos, ouvia novamente a voz do desgraçado a tirar o sono da minha pobre filha, a perturbar-lhe o descanso, falando, perguntando. Lembra-se daquele nosso vizinho, o Tancredo Filho? A voz pastosa respondia, fazendo-se forte. Lembro, sim. Vinha então uma história comprida sobre o Tancredo Filho e toda a sua geração. Desgraçado, às 2 da madrugada, cessava finalmente e dormíamos todos. Isabel levantava-se de mau humor, cansada. Servia-lhe o almoço mais cedo. Ele vinha abotoando os suspensórios, satisfeito, descansado. Almoçava com calma, vestia o paletó, beijava Lena, despedia-se com um gesto suave. Até logo, meu bem. Bem penteado, bem vestido, cheirando a água de colônia ou a charutos que Dona Augusta presenteava. Adeuzinho. Ia para o ponto de ônibus, leve, despreocupado. Até logo, meu bem. Adeuzinho. Ela ia para o tanque lavar roupa ou passar a ferro, consertar camisas, costurar. Nem a mais leve distração, um passeio de bonde, uma visita, somente o trabalho pesado, ingrato, exigente.
suspirava de fadiga. Eu, então, procurava a frase do meu caderno de receitas, a frase que me consolara anos atrás, quando Carlos, de pé, encostado no batente da porta da cozinha, leu para mim. Lembro-me ainda das palavras do meu filho, do seu sorriso de comiseração ao me ver trabalhar tanto, todos os dias a mesma coisa. A continuidade dos pequenos deveres, bem desempenhados, não pede menos esforços do que as ações heróicas. E os primeiros aproveitam mais a honra e a felicidade. Eu lia alto para Isabel e as crianças nos momentos de fadiga e de desânimo. Este Rousseau dizia coisas muito sensatas. Nunca se esqueça desta frase, Isabel. Conforta e encoraja. Ensaboando a roupa, ela mal ouvia e sacudia os ombros, incrédula. E eu ficava acreditando que uma distância enorme nos separava. As crianças diziam, por brincadeira, olha aquele Rousseau que vovó falou. Pois vocês deviam decorar a frase de Rousseau. Se soubessem quanto me confortou anos atrás. Eles davam risadinhas. Depois um deles vinha repetir alto na porta da cozinha. A continuidade dos pequenos deveres, bem desempenhados, interrompia para se queixar. Vovó, olhe Carlos me beliscando porque eu estou decorando a frase do Rousseau. Entre beliscões e brincadeiras, todos repetiam alto para me provocar. Aproveitam mais a honra e a felicidade. E eu fingia que não ouvia. Dependuradas na porta da cozinha, havia várias gaiolas de passarinhos que os dois meninos tinham por obrigação limpar e tratar várias vezes por semana. Quando Felícia assobiava, os pássaros batiam asas, pulavam, torciam as cabeças para ouvi-lo. Um dia, Carlos esqueceu-se de pôr comida na gaiola dos pintacilgos e Felício viu os passarinhos arrepiados com fome. Chamou Carlos aos berros, deu-lhe pancadas no ombro, na cabeça, puxou-lhes as orelhas. O quê? Deixar morrer esses coitadinhos? Aves inocentes de Deus? É assim que você trata deles? Isabel foi socorrer o menino. Eles não morreram, Felício, e depois é a primeira vez que ele se esquece. Felício empurrou-a e quando procurei acalmá-lo, encontrei-lhe o olhar carregado de ódio. Não se intrometa quando estou educando meus filhos. Carlos ficou pálido. Parecia prestes a desmaiar. O pai ia dizer que era para ele aprender a não se esquecer dos pintacilgos inocentes, pobrezinhos, avezinhas de Deus. Nas tardes de domingo, Felício chamava os filhos e embrenhavam-se nos campos que continuavam depois da nossa casa. Iam caçar. Ouviam-se tiros espaçados. Voltavam à noitinha, famintos, a sacola ensanguentada de passarinhos. Isabel enrugava a testa. Coitados. Ele dava risada, abria a sacola, mostrava-lhe o conteúdo, tirava um sabiá morto e encostava no rosto de Isabel. Deixe de ser maricas. Ela sentia arrepios. Deixava a cozinha enojada. Ele ficava rindo, escolhendo panela, punha água a ferver. Vamos depená-los. Os filhos auxiliavam-no contentes por verem o pai de bom humor, pronto a brincar. Penas voavam, caíam ao chão, colavam-se à mesa, limpavam e fritavam rolinhas e sabiás, e ouvia-se um triturar de ossos entre risadinhas, delicioso. Homem incompreensível. E aos sábados, quando Eduardo chegava com os olhos vermelhos e ia para o quarto trocar de roupa, o pai ameaçava-o que não chorasse, que não chorasse. Aquela mulher não valia uma lágrima. O pobre menino ficava magoado, dolorido.
Queria bem aquela mãe que era como se não existisse. Ninguém pronunciava-lhe o nome, ninguém lembrava, não havia um retrato, um traço naquela casa. Era para ser esquecida, riscada da memória, banida, morta. Mas quem pode tirar a imagem materna do coração de um filho afetuoso? Soluçando, tremendo de medo do pai, e este a dizer que todo sábado era isso, que o menino passava bem a semana toda e chegava sábado era aquela cena, que aquela mulher enchia a cabeça do menino, por isso ele voltava daquele jeito, todo tremeliques, e não queria brincar nem jantar e ia dormir cedo. Não era como nos outros dias, por quê? Por causa daquela mulher. E isso não podia continuar. Tinha que acabar. Que a mãe falara dele. Segurava Eduardo pelo braço, o menino careteava de dor. O que sua mãe falou de mim? Nada, papai, nada. E ele dizia que sim, que falara. Se não tivesse falado, o menino voltaria contente para casa. Não faria cara de mártir, só para enternecer, provocar compaixão. Coitado de Eduardo, a mãe tão carinhosa, tão boa, e ele em casa do pai, uma fera. É isso que falavam dele, bem sabia, mas aquela miserável nada conseguiria. Era desprezível, desprezível atormentar o menino desse jeito. Isso tinha que acabar. Daria um fim àquelas visitas. Acabaria com aqueles sábados choramingas. Haviam de ver. Chega os aborrecimentos que tenho no meu trabalho. Ainda tem que aguentar outros em casa? Batia com um punho forte na mesa. Esbravejava, ameaçava. Ainda hei de suportar o choro deste menino? O vento rondando a casa. Acendia a luz no quarto dos meninos. Eduardo estava acordado. Os olhos pareciam enormes no rosto magro. Tome um pouco de leite. Você não jantou. Obrigado, vovó Lola. Não tenho fome. Eu insistia para que tomasse, arrumava-lhe as cobertas, passava-lhe a mão sobre a cabeça, dava a entender que estava do lado dele, que o compreendia, que pudesse contar comigo. Juntos ouvíamos o farfalhar das folhas nas árvores do quintal. Amanhã seu pai não se lembrará do que disse hoje. Durma sossegado. Apoiado ao cotovelo, ele me perguntava: por que será que papai tem tanto ódio da mamãe? Os passarinhos soltavam pios tristes na cozinha, como se fossem perturbados em seu sono. E eu dizia que ele era assim mesmo, forte de gênio, mas esquecia logo o que falava. Havia pessoas muito violentas no falar, mas era só um instante, depois passava. Esqueciam o que haviam dito. Era por ciúmes. Queria ele tanto, eram ciúmes, tinha medo que ele quisesse mais bem a mãe. Continuaria a visitar a mãe todos os sábados, ficasse tranquilo. Não havia lei que impedisse um filho de ver sua mãe. Conversávamos. Quando eu deixava o quarto, falava: se quiser alguma coisa, dê uma batidinha na minha porta, acorda à toa. Eu não podia dormir pensando no mundo tão desajustado. No quarto ao lado está esse menino que precisa sufocar soluços, fingir alegria, pisar sentimentos, esquecer. E como se pode esquecer o que não se quer? Como? Uma erva pobrezinha que por compaixão se deixa crescer num jardim, cresce ele nesta casa solitária. Pouco amado, entre uma família que não é sua, um pai difícil de ser compreendido, e a mãe que ele ama e que o acarinha e o entende tão longe, tendo outro lar, outros filhos, e que ele vê apenas uma vez por semana e tão rapidamente. Ah, tão rapidamente. É um mundo estranho, esse que tem
um vento que passa assobiando, e o sol que aquece e a chuva que faz germinar. E tem tanta coisa bonita como as flores, os frutos, os pássaros, o céu, a luminosidade de um dia de verão, o ar transparente quando se respira na primavera, e o mar, e a música que enternece, as cores que brilham, as asas que refletem a luz, a melodia da beleza, e o consolo e a alegria e a bondade. E nesse quarto escuro, sob o mesmo teto do pai, esse menino solitário longe da mãe, a única que ele ama e que gostaria que estivesse ali, bem pertinho da sua mão magra e sardenta. Para ele não há consolo nem melodia de beleza. Por quê? Por quê? O dia seguinte era domingo. Felício foi à feira, trouxe sacolas cheias e pediu aos filhos que o auxiliassem a descarregá-las. Olha o queijo fresquinho, as frutas, as verduras, o peixe. Eduardo, meu filho, venha me ajudar. Quanta coisa gostosa, papai, disse Silvia. E olhando-os carinhosamente respondeu: é para vocês, meus queridos.